Boa noite. Hoje estamos aqui com mais uma palestra do Guilherme Poço. Ele é RIC de Inovação no Complexo Pequeno Príncipe, bacharel em Ciências e Tecnologia pela UFRN e mestre em Modelagem de Sistemas Complexos pela USP. E estudou Física na Clark University, nos Estados Unidos. Cofundou a rede CSF e é CEO da Emerge Brasil. Também é membro da comunidade global de Shapers, junto ao Fórum Econômico Mundial, e lá é alumni na Singularity University, e membro da Comissão de Programação Científica da Sociedade Brasileira para o Processo de Ciência. Hoje ele vai falar um pouquinho para a gente sobre a inovação e transformação bio-fio digital. Então, seja muito bem-vindo, Guilherme, é uma honra ter você aqui. Então, fica à vontade, agora é com você. Obrigada. Obrigado, Letícia. Chegou uma minha aqui também. Muito obrigado também, eu vou deixar ela aberta. Prazer estar com vocês aqui presencialmente na Universidade Federal do Paraná. Todo mundo que também está aí ouvindo a gente online, especialmente o pessoal da USP e da UFSM em Porto Alegre. Então, obrigado também aí a toda a organização da 20ª Semana Brasileira de Informática Biomédica, especialmente as 3 universidades, vocês, alunos, a Infobio Júnior também, que é a empresa Júnior lá da USP de Ribeirão Preto, também sou com a Júnior, fui no da empresa Júnior, da empresa Júnior da Escola de Ciências e Tecnologia na UFRN. Então, é muito bom estar aqui e muito bom também estar na universidade pública, que é um patrimônio do Brasil, e arrefecendo a pandemia agora também presencialmente. Parabéns pela organização de fazer aí 3 dias presenciais em 3 cidades, Curitiba, Porto Alegre e Ribeirão Preto. O curso, e as disciplinas e os profissionais da área de informática biomédica certamente são muito importantes para o sistema de saúde do Brasil, para o ecossistema de inovação. Espero que vocês gostem um pouco da nossa discussão, já começando com esse termo aí, biodigital. Não sei se vocês estranharam, se vocês já tinham ouvido ou não. Vou contar um pouquinho mais para frente sobre isso. Então, obrigado, Letícia. Obrigado, Marisa, também. A gente estava conversando agora há pouco sobre o futuro profissional aí dos alunos. Espero que essa conversa de hoje possa aí trazer boas conexões. Estava falando com a Marisa que essa é a minha primeira visita aqui com vocês, conversando com alunos do curso, mas tenho certeza que não vai ser a última, né? Tem bastante coisa para a gente pensar e fazer juntos, especialmente no meu caso, ali com o Complexo Pequeno Príncipe e com o Hospital Pequeno Príncipe. Bom, a pandemia não acabou, então espero que todos vocês estejam saudáveis, em segurança. Eu estou vendo que está todo mundo de máscara, eu estou sem máscara ali, especialmente por conta da gravação. Esse aqui é o nosso mascote, Pequeno Príncipe. E, bom, a Letícia já fez uma introdução sobre mim, eu vou recapitular aqui em ordem cronológica. Eu estudei Ciências e Tecnologia na Federal do Rio Grande do Norte, lá em Natal. Depois eu fui para os Estados Unidos como bolsista do programa Ciências Sem Fronteiras. Talvez aí muitos de vocês ouviram falar, mas não tiveram oportunidade de ir. Foi o maior programa de internacionalização da história do Brasil. Foram 10 bilhões de investimento de reais, de investimento público, mais de 100 mil estudantes e pesquisadores. Eu tive a oportunidade de ser da primeira turma na Clark University, no departamento de Física, onde eu fiquei um ano, há 10 anos atrás, em 2012. E depois eu voltei, junto com alguns colegas, a gente cofundou a rede de Ciências Sem Fronteiras, que é a rede dos ex-alunos, dos ex-bolsistas do programa Ciências Sem Fronteiras, muito com o intuito de retornar o investimento que a gente recebeu para a sociedade, e foi uma escola assim, de bastante aprendizado também. Na sequência, eu fui para a USP fazer o meu mestrado na área de sistemas complexos, um programa de modelagem de sistemas complexos. Já não estava mais tão interessado em física de plasma, que era minha iniciação científica, e fui mais para política de ciência e tecnologia, mas utilizando as mesmas ferramentas de modelagem de sistemas complexos, matemáticas e computacionais. E lá eu me vinculei a um grupo muito interessante, que é o PGT, o Grupo de Política e Gestão Tecnológica da USP, onde também aprendi muito, aprofundei aí vários conhecimentos e pesquisas na área de política científica, tecnológica e inovação. Por conta disso, também tive a oportunidade de ser consultor do Ministério de Ciência e Tecnologia no mapeamento nacional de incubadoras e aceleradoras no Brasil. E aí, depois que eu terminei o mestrado, no final de 2016, início de 2017, eu estava saindo da liderança da rede CSF também, no final de 2016,
E talvez aí, para quem é de empresa júnior, tenha ouvido falar do ranking de universidades empreendedoras, o RUE, que a Brasil Júnior organiza. Eu fui o coordenador, um dos 2 coordenadores gerais da primeira edição em 2016. A gente entregou o ranking. E aí, o que eu vou fazer? E aí, junto com 2 amigos, um aqui de Curitiba, inclusive, o Rodrigo Brito, a gente fundou a Emerge Brasil, que é uma organização que nasceu para apoiar cientistas empreendedores, inovação de base científica, e tenho certeza que vocês aí têm muito potencial para serem esses cientistas empreendedores, né, levando para o mercado, gerando renda, dinheiro, a partir de soluções intensivas em conhecimento. Bom, eu fiquei 3 anos lá, e nesse meio tempo também me juntei a algumas outras redes. Então, a Letícia comentou da rede Global Shapers, que é a rede de jovens lideranças do Fórum Econômico Mundial. Inclusive, eu estive agora 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, em Genebra, na Suíça, para o nosso encontro anual de curadores. São mais de 10 mil pessoas, jovens, sempre com menos de 30 anos, representando, né, voluntariamente organizando das suas cidades. Eu fui lá representando Curitiba. Inclusive, a gente acabou de fechar o processo seletivo para o Hub Curitiba, mas no ano que vem a gente tem de novo. Queria convidar todos vocês, moradores aqui de Curitiba, a se juntarem. Porto Alegre também tem Hub, Ribeirão Preto também tem Hub da comunidade Global Shapers, fiquem de olho. Bom, e aí por um tempo também, durante o trabalho na Emerge, eu escrevi aí junto com colegas uma coluna para MIT's Law Management Review, falando sobre ciência, inovação e empreendedorismo. No ano passado, eu tive a oportunidade de trabalhar com o pessoal da Singularity University, que fica no Vale do Silício. Por conta da pandemia, a experiência acabou sendo majoritariamente virtual, mas é uma instituição que trabalha com tecnologias exponenciais, abundância, e tem coisas muito legais acontecendo por lá. Mas hoje, o que eu realmente faço é 100% do meu tempo, mais de 100% do meu tempo, estou pensando nisso, acabo pensando nisso, é o Complexo Pequeno Príncipe, que é a instituição que eu trabalho e me dedico profissionalmente hoje. Quem aqui, bom, quem aqui é de Curitiba, dos que estão presenciais? Nascido ou mora? Nascido. Ou crescido. Tá. Quem não nasceu ou cresceu em Curitiba? De onde que você é? Ampere, do sudoeste do Paraná. Sudoeste do Paraná? São Bernardo do Campo, São Paulo. São Bernardo está em peso aqui. São Paulo. E eu sou de Aragaçu também. Aragaçu, Santa Catarina. Bom, para quem é de Curitiba, tenho certeza que conhece o Pequeno Príncipe. Eu já ouvi falar. Alguém já foi paciente do Pequeno Príncipe? 3 pessoas. Foram bem tratados? Estão bem agora, né? Que bom. Mas quem não é de Curitiba, talvez tenha maior ou menor conhecimento, mas já deve ter ouvido falar da instituição. Vou contar um pouquinho para vocês sobre o Pequeno Príncipe, para a gente, então, chegar no assunto de inovação e transformação biodigital, que é o título da apresentação. Então, o Pequeno Príncipe é uma instituição centenária. Na verdade, até eu devia ter terminado para 2023 ali, esqueci. A gente nasceu em 1919, com o objetivo de cuidar de crianças e adolescentes, da saúde das crianças e adolescentes. Esse ano, em outubro, inclusive, dia 26 de outubro, daqui a um mês, a gente vai fazer 103 anos. Como que isso tudo começou? Lá em 1919. A cada 2 enterros no cemitério de Curitiba, naquela época, um era de uma criança. Então, a mortalidade infantil era muito, muito alta. Só para vocês terem um contexto, era na final da Primeira Guerra Mundial. Então, a cada 2 enterros no cemitério, um era de uma criança. Um grupo de mulheres, né, líderes aqui da sociedade de Curitiba, chamado Grêmio das Violetas, decidiu se juntar para cuidar voluntariamente dessas crianças e desses adolescentes aqui da cidade. E isso é a pedra fundamental que a gente considera para a criação do que hoje é o Complexo Pequeno Príncipe. Então, 103 anos depois, a gente está aqui. Qual que é a nossa missão? Essa imagem representa muito bem o que a gente faz há 100 anos, que é proteger a criança e o adolescente por meio da assistência, do ensino, da pesquisa em saúde e da mobilização social, fortalecendo o núcleo familiar. Então, é por isso que a gente existe, né? Essa é a nossa missão, a nossa razão de existir. Inclusive, a gente fala que inovação é meio, né, para a gente conseguir isso. As pessoas querem remédios mais baratos, tratamentos mais eficientes, alimentos mais saudáveis, um ar mais puro. E a gente não fala de inovação porque é legal, porque está na mídia, porque é rápido, mas porque a gente tem uma missão a cumprir, e inovação a gente vai potencializar o cumprimento dessa missão. E eu falei de complexo, né? Talvez vocês conheçam mais o Hospital Pequeno Príncipe, mas hoje a gente tem
3 braços. Um braço de assistência, que é o Hospital Pequeno Príncipe. Um braço de pesquisa, que é o Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe, que tem Pelé no nome e a assinatura dele também, porque o Rei Pelé é o jogador, porque ele é um dos nossos importantes apoiadores. E também a Faculdade Pequeno Príncipe, que é o nosso braço educacional, por isso, então, a gente é um complexo hoje. Como eu falei anteriormente, você tem uma foto do Grêmio das Violetas, aquelas mulheres que decidiram cuidar, lá em 1919, dessas crianças e adolescentes, que deram origem, né, e colocaram a pedra fundamental do que hoje é o complexo, né, o Pequeno Príncipe, o hospital. Esse prédio amarelo é o prédio histórico, para quem passa ali na Silva Jardim, perto do Shopping Curitiba, sempre vê. Esse prédio de 1930, que nasceu como hospital de crianças. Em 2003, a gente criou a Faculdade Pequeno Príncipe, e em 2005, o Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe. Bom, trazendo alguns números também para contextualizar um pouco mais vocês, especialmente para quem está presencialmente aqui, entender que a gente tem essa instituição aqui na nossa cidade, e para quem está virtualmente, a gente tem essa instituição aqui no Brasil. O hospital é hoje o maior hospital exclusivamente pediátrico do Brasil. O que isso significa? Significa que a gente tem 384 leitos. Esses aqui são números da pandemia de 2020 ou 2021. Antes da pandemia, os números eram maiores. Então, eu vou trazer os números de 2019. A gente faz aí em torno, né, em tempos normais, de 22 mil internações, 20 mil cirurgias, cerca de 1 milhão de exames por ano, esses são números anuais. Em 2021, a gente fez 247 transplantes. Então, na pandemia, na verdade, a gente foi crescendo o número de transplantes. A gente referencia em transplante renal, o primeiro foi feito em 89, transplante de fígado, transplante de coração. A gente fez 2 transplantes no ano passado de coração. É a única instituição no Paraná que faz transplante de coração pediátrico. E no Brasil, isso representa 5% dos transplantes de coração pediátricos do país. Transplante de medula óssea também. Inclusive, somos um dos principais centros transplantadores de medula óssea da América Latina. Isso também é integrado aí por uma equipe de quase 400 médicos, 2.500 pessoas, mais ou menos. Em termos de atendimentos ambulatoriais, aqui está 159 mil na pandemia. Mas em 2019, a gente fez 300 mil atendimentos ambulatoriais. Quase 5 mil sessões de hemodiálise e quase 3 mil sessões de quimioterapia aqui nos números de pandemia. No caso da faculdade, lá a gente tem 218 professores, 83 colaboradores técnicos administrativos, cerca de 1.600 alunos, e quase um terço desses alunos com bolsa, né? Nós somos uma instituição filantrópica, com 5 cursos de graduação: medicina, biomedicina, farmácia, psicologia e enfermagem, residência, especialização, residência multiprofissional e residência médica no hospital também, um mestrado em ensino de ciências na saúde. Quem quiser aí depois da graduação fazer esse mestrado também é super interessante, está avaliado com nota 4 na CAPES, e um mestrado e doutorado em biotecnologia aplicada à saúde da criança e do adolescente, que também o conhecimento de vocês em informática médica pode ser muito interessante. Lá tem um grupo de informática, tem um grupo de unidade, aplicadas às mais diversas linhas de pesquisa, oncologia, genética e assim por diante. E o Instituto tem 19 pesquisadores principais, mais de 100 projetos em andamento. Na pandemia, aí, a gente desenvolveu 17 projetos simultâneos voltados à Covid-19. Ao longo da história desses 15 anos, mais de 300 artigos publicados, em parceria com mais de 70 instituições nacionais e internacionais. Então, eu trouxe esses números do hospital, da faculdade e do instituto para vocês entenderem um pouco mais o que é quando eu falo complexo Pequeno Príncipe e o que a gente faz então, na nossa instituição. E aí, eu falei que a gente tem uma missão a cumprir e inovação é meio, né, para a gente potencializar essa missão. Mas o que é inovação? Sei que vocês estão tendo aí diversos conteúdos e palestras muito legais ao longo, desde ontem, né, e ao longo dessa semana inteira. Inovação já passou, a minha esposa estava ontem assistindo online também algumas das palestras lá em casa. Mas o que é inovação? Então, eu trouxe aqui, tem várias definições, eu trouxe uma que eu gosto muito, que é uma definição do Manual de Oslo, que é conhecido como a Bíblia da Inovação, produzida pelo OCDE, e que fala o seguinte: inovação é um novo ou aprimorado processo ou produto que difere significativamente de processos ou produtos anteriores, mas para mim a principal parte está nessas duas últimas linhas.
Essa inovação ela precisa ser disponibilizada para usuários em potencial, no caso de produtos, ou posto em uso na unidade operacional, no caso de processos. Ou seja, o que difere uma inovação de uma invenção, de uma ideia ou de um conhecimento acumulado? Se essa invenção, essa ideia, esse conhecimento acumulado não for colocado em prática, não impactar a vida de alguém, não gerar recurso financeiro ou outro tipo de recurso, se as pessoas não estiverem usando, ela não vai ser uma inovação. Então, isso é muito importante. E aí, eu queria trazer um exemplo do início da nossa história. 1936 era um ano. A gente nasceu como hospital para atender, né, crianças doentes, mas desde a Gênesis também já tinha um espírito de pesquisa e de ensino também. Em 1936, o Dr. César Perneta, que foi um importante pediatra aqui do Paraná e formou aí gerações de profissionais pediatras, nas suas pesquisas no Hospital de Crianças de Curitiba, naquele prédio amarelo que foi construído em 1930, ele fez alguns experimentos e juntou 3 coisas: água, sal e açúcar. Todo mundo sabe o que é água, sal e açúcar vira. Soro caseiro, que hoje, né, é conhecido de todos nós, e naquela época foi desenvolvido para tratar a diarreia, que era a maior causa de mortalidade infantil da época. Depois, talvez alguns de vocês conheçam a história de Zilda Arnes, da Pastoral da Criança e tudo mais. Zilda Arnes, né, morou dentro do Hospital Pequeno Príncipe também, e toda essa história, então, tem origem nas pesquisas do Dr. César Perneta. E foi uma grande inovação de base científica, né? Ele fez experimentos, ele fez pesquisas, mas mais importante, as crianças passaram a usar, isso salvou milhares e continua salvando milhares de vidas. Portanto, uma inovação de base científica. Hoje parece ser simples você juntar água, sal e açúcar, mas para a época foi revolucionário. Bom, e aí tem um professor lá de Boston, chamado Henry Chesbrough, que é conhecido como o pai da inovação aberta. Ele fala o seguinte, que a maioria das inovações falham, e as organizações que não inovam morrem. Portanto, é muito difícil você sobreviver como organização, né, ao longo do tempo. Mas se a gente está aqui como Pequeno Príncipe há 103 anos contando história, é porque a gente foi pioneiro, a gente se inventou e a gente foi inovador. Mas não é trivial. Bom, e aí a gente tem plena consciência, e a sociedade tem, mas a gente, especialmente que está lá dentro, que o Complexo Pequeno Príncipe é literalmente um sistema complexo, não linear, com maneira de estruturas, atividades, funções, pessoas, recursos interrelacionados, e já viveu esses 100 anos para contar a história. Eu cheguei em maio de 2020 na instituição, já era a pandemia, e com o seguinte desafio. Como que a gente, apesar da gente já ter esses 100 anos, e 2020 era justamente a celebração do centenário, né, entre outubro de 19 e outubro de 2020 na instituição, a gente sempre foi inovador, mas nunca houve uma estrutura de inovação, nunca houve um budget específico, um recurso, né, orçamento para inovação, uma equipe dedicada. E o desafio que eu recebi, que a instituição tinha, é como que a gente pode fazer a inovação emergir e evoluir de forma organizada ao longo do próximo século de atividades, ao longo dos próximos 100 anos. E a decisão da instituição foi, então, criar uma área de inovação, que lá a gente chama Escritório de Inovação, que tem um propósito muito ligado à nossa missão, que é de inovar para proteger a vida. Então, a nossa área ela é vinculada ao complexo, à diretoria do Complexo Pequeno Príncipe, mas, na prática, as nossas ações acontecem no hospital, no instituto, na faculdade, que eu já caracterizei um pouquinho aqui para vocês. Então, é super desafiador, mas super legal e super interessante também. E para contar um pouquinho sobre o meu trabalho, eu não vou falar muito de burocracia, de arquiteturas, mas acho que para vocês entenderem, a gente estava falando de estágio aqui, né? Possibilidade de trabalhar lá com a gente também. Hoje, a área de inovação cuida de 4 eixos de trabalho. Então, as minhas responsabilidades são essas. 1, cultura de inovação, então tem um trabalho importante a ser feito para dentro, com os colaboradores, com os médicos, com os enfermeiros, com os técnicos administrativos, né, apoiar as iniciativas institucionais para dentro. 2, inovação aberta, então aqui vão estar os projetos com startups, com a indústria e com as universidades também. A gente entende que não tem toda a capacidade de recursos para fazer inovação sozinho. 3, propriedade intelectual e transferência de tecnologia, especialmente olhando ali para o Instituto e para a faculdade, que são estruturas que fazem pesquisa. E 4, eventos de rede de inovação. Então, aqui a gente olha para fora, né, como a gente se insere nas redes, aprende, colabora, e também mostra os nossos resultados e desafios. Pois bem,
Era isso que eu queria falar do Pequeno Príncipe até agora. Eu queria entrar agora numa outra parte da apresentação, que diz respeito ao nosso tema original, né? Inovação e transformação biodigital. E aqui tem na tela quarta revolução industrial e transformação biodigital. Eu queria perguntar para vocês. Pode ser quem está online digitando aí no chat, e vocês, especialmente quem conseguiu ouvir. Quem aqui, levanta a mão, sabe ou já ouviu falar sobre quarta revolução industrial? 3, 4, 5, 6 pessoas. 7. Alguém quer falar o que entende por quarta revolução industrial? Você está anotando? Bom, a gente vai ter junção de outras áreas de conhecimento, mas principalmente a gente vai ter o uso aí de ciências emergentes, como, sei lá, neurociência, genética, estudos mais avançados de física, transformando, de fato, a vida ao lado da computação, que não dá para ser deixada de lado. Tudo vai ser digital e a computação vai ser ubíqua, já está, na verdade, e a gente vai aproveitar o potencial de processamento da computação para resolver problemas, agregando conhecimentos de outras áreas de conhecimento. Legal. Esse caminho faz muito sentido. Bom, alguém mais quer complementar o que entende por quarta revolução industrial, para quem já ouviu falar? Eu vou falar mais então, daqui a pouco. E quando vocês ouvem aí transformação biodigital, normalmente a gente ouve de transformação digital. Eu trouxe biodigital. Alguém tem ideia do que eu quero dizer com isso? Não sei se alguém no chat aí está falando alguma coisa. Né? Boa noite. Tá. Alguém aí se arrisca? O que biodigital remete a vocês? Biofísica e digital. Biofísica e digital. Por aí. Vamos lá, então. Quarta Revolução Industrial. Esse conceito de quarta revolução industrial foi cunhado por um professor chamado Klaus Schwab, que é o fundador do Fórum Econômico Mundial e também da comunidade Global Shakers, que eu mencionei anteriormente, num livro homônimo, né, de mesmo nome, que ele escreveu e lançou em 2014. Eu trouxe 3 parágrafos desse livro, na introdução, que eu gosto muito. Eu vou ler aqui junto com vocês. Ele fala assim: imagine as possibilidades ilimitadas de bilhões de pessoas conectadas por dispositivos móveis, dando origem a um poder de processamento, recursos de armazenamento e acesso ao conhecimento sem precedentes. Você falou um pouco sobre isso, né, Maria? Ou imagine também a assombrosa profusão de novidades tecnológicas que abrangem numerosas áreas: inteligência artificial, robótica, internet das coisas, veículos autônomos, impressão 3D, nanotecnologia, biotecnologia, ciência dos materiais, armazenamento de energia e computação quântica, só para citar algumas, né, alguns exemplos. Tem outras por aí. E no terceiro parágrafo que eu trouxe, ele fala assim: muitas dessas inovações estão apenas no início, mas já estão chegando ao ponto de inflexão do seu desenvolvimento, pois elas constroem e amplificam umas às outras. Eu coloquei em negrito aqui uma parte que eu gosto muito. Elas constroem e amplificam umas às outras, fundindo as tecnologias dos mundos físico, digital e biológico. Você falou biofísico e digital, né? Então, é por aí. E eu vou pular esse slide aqui. E daí, então, vem, né, esse termo que eu tenho utilizado, tecnologias biodigitais. Porque elas estão justamente nessa intersecção entre o mundo biológico, o mundo bio, o mundo físico, né, que a gente consegue tocar, ver, e o mundo digital, biodigital. E o interessante ou preocupante dessas tecnologias é que elas estão trazendo transformações com muita velocidade. As coisas estão sendo muito rápidas, né? Então, sei lá, a adoção das videoconferências, a pandemia forçou a gente e foi muito rápido. Elas estão trazendo transformações com muita amplitude e profundidade. Vocês entendem bastante aí, talvez tenham aulas aprofundadas de genética ou de bioinformática, que vocês vão analisar com dados. Isso tem uma amplitude, uma profundidade tremenda, né? O projeto Genoma Humano, que foi ali concluído nos anos 2000, trouxe impactos
para toda a humanidade. E a gente está falando de transformações que também trazem impacto sistêmico. Isso vai impactar a nossa vida em casa, como a gente se relaciona com a nossa família, o nosso trabalho, o nosso papel de cidadão, como a gente se desloca, como a gente se comunica. Então, essas tecnologias biodigitais que vêm nesse contexto de quarta revolução industrial, então, tem transformações com muita velocidade, a gente está adotando muito rápido, muita amplitude de profundidade e impacto sistêmico. Eu queria trazer alguns exemplos aqui dessas tecnologias que já estavam ali, mais ou menos mencionadas naquele trecho. Prometo que esse é um slide que talvez vocês não consigam ler, mas não tem problema. Eu vou explicar o que significa aí essa tabela. Essa tabela veio do relatório do Fórum Econômico Mundial de 2020, que é o relatório do futuro do trabalho que eles lançam periodicamente. E aqui no lado, na primeira linha, tem diversos setores. Então, tem aí, talvez quem está online, talvez esteja conseguindo ver melhor. Então, a gente tem agricultura, setor automotivo, de construção, informação, tecnologias de informação, tecnologias digitais, educação, setor de energia, serviços financeiros, governo, saúde, eu já deixei em amarelinho, eu vou falar um pouquinho mais, manufatura, metal e mineração, óleo e gás, PS, eu acho que é logística, e setor de transportes. Bom, então, cada coluna dessa é um setor. E nas linhas, a gente tem um conjunto de 16 tecnologias ou plataformas tecnológicas, que são o que eu estou chamando aqui de tecnologias biodigitais, nessa esteira da quarta revolução industrial. Então, aqui a gente tem impressão 3D, 4D, inteligência artificial, realidade aumentada e virtual, big data, biotecnologia, computação em nuvem, computação distribuída, ou tecnologia distribuída, blockchain, por exemplo, e-commerce, comércio online, cibersegurança e encriptamento, internet das coisas e dispositivos conectados, novos materiais, tecnologias de produção e armazenamento de energia, computação quântica, robótica, robótica humanoide, robótica não humanoide, processamento de texto, imagem e voz. Tenho certeza que isso aqui, ao longo da graduação, vocês ouvem bastante, e vocês que vão estar desenvolvendo essas tecnologias, inclusive. E aí, o que essa tabela correlaciona? Eu vou passar aqui mais um para dar um destaque. Essa tabela mostra, para cada setor, no horizonte de 2025, qual é a probabilidade ou qual é o percentual da cadeia, na verdade, daquele setor, que provavelmente vai adotar essas tecnologias na cadeia. E as empresas e organizações dessa cadeia vão dominar essas tecnologias, o uso delas. Então, para a saúde, eu destaquei aqui em amarelo aquelas tecnologias que no horizonte de 2025, certamente aí com mais de 80% dos respondentes dizendo que até 2025 a minha empresa, que é do setor de saúde, vai adotar essa tecnologia. Então, por exemplo, inteligência artificial, 89% das empresas que responderam essa pesquisa da área da saúde disseram que em 2025 elas irão usar inteligência artificial. Big Data, 89% também das empresas do setor da saúde no horizonte de 2025 irão adotar Big Data. Computação em nuvem, 84%. Cibersegurança, 84%. Internet das coisas e dispositivos conectados, 95%. Processamento de texto, imagem e voz. Alguns de vocês devem estar trabalhando com isso também. Acho que está 89%. Significa, bom, então essas são certamente tecnologias que já estão aí na iminência, muitas empresas já estão utilizando essas tecnologias, mas a gente está falando de cadeia, de setor inteiro. Quando a gente bota uma vacina no braço, é biotecnologia que a gente está consumindo. Eu não mencionei biotecnologia aqui dentro das que estão com mais de 80%. Mas se a gente olhar a biotecnologia em diferentes setores, na saúde está em 65%. Então, comparativamente com os outros setores, o setor da saúde certamente é o primeiro que vai adotar o domínio das plataformas biotecnológicas, em termos da cadeia inteira, mas talvez o horizonte ainda não seja 2025, pode ser o horizonte para 2030, para 2035, para 2040. Mas não significa que a gente já não precisa estar trabalhando com isso. Então, essa é uma tabela muito rica, dava para fazer uma palestra inteira, uma aula inteira de 2 horas só para a gente discutir o que isso aqui significa.
E aí tem muitos impactos, né? Eu que trabalho, por exemplo, numa instituição de saúde, num hospital, vocês que estão saindo da graduação, isso é muito importante. Vocês que estão saindo da graduação, vocês vão ter que ter no diploma de vocês, embutido, conhecimento sobre essas tecnologias. Porque não é, a gente fala assim, o mercado vai demandar, as pessoas vão demandar. As pessoas vão perguntar, eu vou no hospital tal, tem remédio tal, tem atendimento digital, tem, enfim, soluções que eu já vejo em outros lugares. Então, as pessoas vão demandar isso e as instituições, empresas e organizações vão precisar oferecer isso. E os profissionais, então, que tocam e trabalham nessas organizações vão precisar ser muito qualificados. Vocês, a gente falando aqui de informática biomédica, vocês são as pessoas que precisam liderar o desenvolvimento e o domínio dessas tecnologias. E quem já está trabalhando lá na ponta, no caso do Hospital Pequeno Príncipe ou de outras instituições de saúde, por exemplo, que não se formaram com o domínio dessas tecnologias, precisam ganhar familiaridade. Então, a educação continuada vai ser muito importante também. Eu falei que uma das minhas responsabilidades lá é a inovação aberta, né? A gente não tem todas as capacidades para fazer inovação sozinho. Então, se eu quero fazer um projeto de internet das coisas, ou de dispositivos conectados, ou de processamento de imagem, texto e voz, ou de biotecnologia, vou precisar de parceiros qualificados, né? Talvez as startups vão ser muito mais rápidas do que a gente, que é uma ONG de 100 anos de idade, né? E que tem, né, certas burocracias e desafios a serem vencidos. Ou a gente precisa de uma grande multinacional, porque a gente não vai comercializar esses dispositivos ou essas soluções. A gente precisa de alguém com um olhar mais comercial. Ou a gente precisa da Universidade Federal do Paraná, de vocês aqui, que vão fazer pesquisas e vão, né, desenvolver as tecnologias, ou pelo menos as soluções básicas que podem depois serem aplicadas no contexto real de um hospital, por exemplo. Então, eu acho muito impactante assim, essa reflexão, muito poderosa também, e às vezes me assusta, às vezes me anima, não sei qual que é o sentimento de vocês, mas isso aqui vai impactar todo mundo, muito rápido, com muita amplitude e profundidade e impacto sistêmico. Essas são, né, as tecnologias biodigitais e o que elas já estão trazendo para a gente. Alguém quer fazer algum comentário, alguma reflexão, algum insight sobre isso aí? No chat aí tem alguma coisa? Vamos ver. Acredito que a transformação biodigital na quarta revolução industrial refere-se à integração do advento da biônica aos sistemas altamente interconectados que caracterizam essa indústria. Só um palpite. Acho que foi para a minha pergunta anterior, mas muito legal aí, Carlos. O Carlos também falou que está vendo que o palpite foi muito pequeno em comparação com tudo que isso abrange. Provavelmente, Carlos, a sua reflexão veio depois de eu falar um pouquinho mais. Bom, o que mais? Havia mais alguma coisa? É só isso. Legal. Então, o pessoal que está assistindo a gente online, interajam no chat aí. O pessoal da organização vai transmitindo aqui para vocês. Bom, quem está presencial aí, tem algum insight, algum comentário? Acho que eles não têm sequer a dimensão do quanto eles já utilizam essas tecnologias até de maneira secundária, né? Porque chega a ser estranho, o cara está no meio hospitalar e achar que isso até, sei lá, só 65% eles estão prevendo ali de biotecnologia. Quanto que tem de biotecnologia embarcada em tudo que é consumido no meio hospitalar, por exemplo, na indústria farmacêutica, enfim, todas as indústrias do ramo de saúde, né? Então, acho que às vezes até falta percepção, talvez das pessoas que foram entrevistadas, do quanto que elas já consomem, de alguma maneira, subprodutos dessas áreas de conhecimento. Perfeito. Só para esclarecer, o perfil de pessoas que foram consultadas são os executivos, principalmente os executivos das empresas. Você usou o termo consumir. A gente consome biotecnologia, todo mundo aqui está vacinado. Então, a gente consome biotecnologia. Agora, tem um passo, que é um pouco do que esse estudo traz, que é dominar a tecnologia biotecnologia, dominar a tecnologia da inteligência artificial para usar no meu negócio, na minha organização ou na minha cadeia. Então, quando a gente olha para a cadeia do setor de saúde, certamente, assim, a saúde não funciona sem, né, biotecnologia. Mas até a cadeia dominar o uso de biotecnologia e passar a desenvolver novos produtos e serviços com essa plataforma, tem um caminho a ser seguido, mas que está vindo muito rápido. De fato, talvez no horizonte de biotecnologia, a gente está vendo aí o Prêmio Nobel de 2017 e 2018,
de fisiologia ou medicina foi sobre o CRISPR, né, de engenharia genética. A gente já tem medicamentos hoje que estão utilizando engenharia genética. Então, não sei se vocês já ouviram falar, tem um medicamento chamado Zolgensma, que é o medicamento mais caro do mundo, $2 milhões uma dose. Convertendo, na época, estava uns 10 a 12 milhões de reais. E você só pode aplicar em crianças que têm atrofia muscular esquelética, AMI, até os 2 anos de idade. A gente aplica esse medicamento no Pequeno Príncipe, nós somos a primeira instituição brasileira, e a instituição que mais tem experiência em aplicar o Zolgensma. Isso é engenharia genética, né? Mudando aí, salvando vidas dos pacientes. Tem a discussão ética, tem a discussão do mercado, do valor, é acessível, para quem que é acessível, né? $2 milhões uma única dose, mas quanto vale uma vida também. Então, mas, de novo, né? Então, as discussões na ciência estão vindo muito recentes, assim, estão aparecendo, mas muito rapidamente elas já estão indo para aplicação na vida real, na prática. Então, é isso. Certamente, aí você olha aqui para o setor de agro, 50%, né? Também comparativamente está alto. Para o setor automotivo, biotecnologia está 18%. Talvez faça um pouco de sentido comparativamente. Então, de novo, dá para aprofundar bastante aí só nesse slide, que eu prometi que era o único que não dava para ler direito, mas ele é um slide muito importante, porque é muito rico. Mais alguém aí quer colocar alguma coisa, alguma reflexão? Alguma dúvida? Legal? Então, show de bola. Bom, e aí, exemplos práticos, né? O que a gente já está usando? E eu trouxe aqui alguns exemplos do Hospital Pequeno Príncipe e outros exemplos de fora do Hospital Pequeno Príncipe. Na área de biotecnologia, o Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe, ele tem um foco em biotecnologia. Tem um professor nosso lá, que é o diretor científico, o professor Bonald. Ele, em 2001, descobriu uma mutação que está correlacionada com a predisposição ao desenvolvimento de córtex adrenal. A tumor de córtex adrenal. E agora, recentemente, ele descobriu uma segunda mutação, que, quando associada à primeira, indica maior ainda predisposição a você desenvolver tumor de córtex adrenal. Então, já foram realizados mais de 300 mil testes ao longo dos últimos 15, 18 anos. E foram descobertas aí 400 famílias que no estado do Paraná e Santa Catarina, é uma doença endêmica, localizada, com uma incidência maior, uma prevalência maior na região geográfica aqui do estado do Paraná e Santa Catarina. E essas famílias, né, que têm, essas crianças que têm essas duas mutações, esse teste é feito junto com o teste do pezinho, tá lá. Você pode, então, passar a orientar e treinar essas famílias. Olha, se tal sintoma aparecer, é um médico, que pode ser o primeiro início de um sintoma de uma possível evolução do tumor de córtex adrenal. E por que eu trouxe essa informação específica aqui para vocês? Porque tem 300 mil exames realizados. Imagina a base de dados disso. O que vocês aí, informatas biomédicos, como que informata biomédico é o termo correto? É esse mesmo. Podem fazer com tudo isso. O hospital atende 300 mil pacientes ambulatoriais ano. A área é pública? Não. As informações de saúde do paciente são do próprio paciente. Ele ou o responsável, no nosso caso, são apenas menores de 18 anos, a gente não atende pacientes acima de 18 anos, mas você é dona das suas informações de saúde. No nosso caso, que somos instituições de saúde, a gente pode acessar essas informações, porque a gente precisa dessas informações para ter uma conduta. Mas as informações de saúde individual não são públicas. Inclusive, agora, todos vocês também já devem estar cientes que a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, então é muito importante e está mais rigoroso ainda o cuidado, né, que todas as instituições, sejam de saúde, sejam bancárias, sejam o que for, em relação aos dados pessoais de toda a população. Então, as informações não são públicas. Mas, para a pesquisa, dependendo do que você quer fazer, as informações agregadas você pode conseguir, ou até mesmo informações específicas, caso o paciente tenha assinado no PCLE, um termo de conduta livre esclarecido, ou no caso dos nossos pacientes, um TARI, que é um termo, enfim, é um termo que os menores de idade assinam, cedendo os dados para fins de pesquisa, não para fins comerciais. Então, assim, tem já diversos protocolos que, dependendo do interesse de vocês, ou em iniciação científica, ou em mestrado e doutorado, ou talvez em eventual estágio, como a gente estava falando, ou depois, se vocês se formarem, se vocês
se alguns de vocês puderem vir trabalhar conosco ou com qualquer outra instituição, eu acho que tem bastante coisa aí para vocês discutirem. Inclusive, sobre o que ontem aí se falou da Estratégia Nacional de Saúde Digital, a RNDS, né? Não sei se falaram de Open Health, mas tem muito campo aí para os informatas biomédicos. Legal? Mais alguma coisa sobre biotech? E aí só para falar, né? Eu comentei do caso do professor Bonner, mas a gente está lá estudando também terapia celular, terapia gênica. A gente está falando, enfim, de cultivo celular, em várias plataformas ou usos da biotecnologia que podem salvar vidas. Então, a gente falou no início de inovação. Precisa ser colocado em prática na unidade operacional ou ser disponibilizado, né, para o usuário final. Senão, não é inovação. Sensores, né? Dispositivos conectados. Esse aqui é um dispositivo de uma startup chamada Brain4Care, que a gente tem utilizado lá no Hospital Pequeno Príncipe a título de pesquisa clínica, por enquanto, mas a gente tem uma parceria de inovação com eles. Esse aqui é o Dr. Maeda, o nosso neurocirurgião-chefe, e esses dois pacientes têm autorização da família para a gente mostrar a foto. Mas, basicamente, o que é esse sensor? Ele é um sensor completamente não invasivo, que consegue monitorizar a pressão intracraniana do paciente. Eu deixei aí um espacinho para o final da apresentação para falar um pouquinho mais sobre esse caso da Brain4Care e da tecnologia que foi desenvolvida. Bom, e aí, IoT, né? Internet das coisas, dispositivos conectados. Então, o desenvolvimento de soluções, sensores para monitorizar ou monitorar sinais vitais é algo que está avançando muito rápido também. 15 minutos para fechar os 60. Tá. Então, eu vou acelerar um pouquinho aqui. Realidade virtual, né, tem vários usos para treinamento. Nesse caso, a gente estava fazendo um teste para foco do paciente quando a gente está fazendo uma monitorização do Brain4Care. Tem um outro uso que a gente está fazendo lá para redução de dor. Então, os pacientes que precisam retirar, por exemplo, catéter central, doloroso. E os pacientes choram, né, se mexem. Então, tem uma doutora lá da cardiologia, coloca um óculos de realidade virtual para o paciente distrair, retira o catéter e, né, faz esse procedimento doloroso. Esse aqui é um vídeo que eu tive em São Paulo, no Centro de Inovação do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Não está passando, mas não tem problema. Era um vídeo de holografia. Lá eles estão utilizando a HoloLens, que é aquele óculos de holografia da Microsoft, para fazer planejamento cirúrgico. Então, no vídeo eu conseguia ver um exame de quadril, de bacia, né, ósseo. Você consegue, sem controle nenhum, assim, tipo o sensor do Kinect, ver o movimento de pinça da sua mão, e você consegue olhar o exame de baixo, de cima, fazer uma tesoura, um corte. Os médicos já estão utilizando isso para planejamento cirúrgico. Processamento de texto, imagem e voz. Esse aqui é um dispositivo chamado TypoCare, que foi desenvolvido em Israel para fazer exame físico durante o teleatendimento. Então, esse dispositivo que está na orelhinha ali da menina, é do tamanho de um mouse, mais ou menos. Ele consegue fazer 3 tipos de exames de imagem: horoscopia garganta, otoscopia ouvido, imagem de pele, temperatura, pulso e 3 tipos de ausculta: cardíaca, pulmonar e sistema digestivo. E aí, isso fica gravado. O médico pode orientar à distância, se tiver síncrono, ou o próprio paciente ou quem está auxiliando pode fazer assíncrono, gravar e mandar para o médico depois. Então, isso, né, para a situação de pandemia, que você, né, muita gente não pode ir ao médico e fazer consulta por WhatsApp ou pelo Zoom. Agora você pode fazer exame físico à distância e com alta precisão que a medicina precisa. E isso fica gravado. Então, você pode comparar a sua ausculta cardíaca de um mês atrás com a ausculta que você vai fazer amanhã, comparar você com você mesmo. E vocês, informatas biomédicos, imagina o tamanho da base de dados que está sendo construída e que pode ser, né, trabalhado para identificar padrões, para identificar patologias específicas e assim por diante. Então, processamento de texto, processamento de imagem, processamento de voz, ou de áudio, né, tem também bastante campo a ser desenvolvido. Impressão 3D, esse aqui é um caso real, uma maternidade da Bahia, com parceria com o Hospital do Rio Grande do Sul, talvez o pessoal da UFIX conheça, e uma empresa da Argentina. Lá na Bahia, eles precisavam fazer essa cirurgia de separação de gêmeos siameses que nasceram grudados pela barriga.
Então, eles fizeram os exames de imagem, modelaram em 3D, e depois imprimiram em 3D, inclusive com as estruturas anatômicas com cores diferentes. Aqui, o modelo em tamanho real. E a equipe cirúrgica, os médicos e enfermeiros puderam planejar previamente a cirurgia e fazer tudo mais controlado, assim, uma cirurgia complexa, claro. Mas até pouco tempo você descobriu o que ia fazer depois que você abria, né, ali a pele e nesse caso os 2 pacientes. Então, muito interessante. E aí, eu sei que vocês falaram de impressão 3D, não sei se ontem, ou se hoje, ou se amanhã. Hoje, né, vocês falaram. Eu não sei se vocês falaram de bioimpressão 3D também. Ontem. Então, tem uma corrida aí para bioimpressão de órgãos para transplante, por exemplo, utilizando células-tronco do próprio paciente, né, que não vão ter rejeição. Né? Imagina daqui a 30 anos a gente ter ali um rim na prateleira à disposição, caso o nosso rim comece a falhar, ou um coração, ou enfim, o que você precisar. Tem um brasileiro, que é o Gabriel Liguori, um amigo meu também, médico, e ele criou uma startup chamada Tissue Labs, e o grande objetivo da vida dele é, até 2030, ser o primeiro médico brasileiro a bioimprimir um coração funcional para transplante, a partir de células-tronco do próprio paciente. Se ele conseguir fazer isso até 2030, possivelmente será não o primeiro brasileiro, mas talvez o primeiro do mundo. A corrida está vindo aí, 2030 está logo aí, né? Faltam 8 anos. E a gente está falando de dados, a gente falou de LGPD, né? Se os dados são públicos ou não são. A gente precisa ter muito cuidado, né, com o cybermundo, né, o mundo digital. O Cyber Peace Institute é um grupo lá, uma organização de Genebra, que nasceu para promover a paz no cyberespaço, a paz dos direitos humanos. E eles lançaram no ano passado esse relatório, em março, sobre cyberataques na área da saúde. Então, é um relatório bem específico para a área da saúde, que a gente também precisa se preocupar muito, especialmente agora que a gente está expondo as nossas vidas, mídias sociais, cada vez mais informações pessoais e informações de saúde. E aí eu queria deixar para vocês essa reflexão. Quanto tempo que eu tenho? 10 minutos? Tá. Eu queria deixar para vocês essa reflexão e eu queria fazer um bate-papo com vocês, eu vou ficar aqui no intervalo, mas eu pretendo mostrar alguns slides que eu acho que vão ser interessantes. Mas antes de mostrar esses últimos slides sobre a Brinquedo, eu queria deixar essa reflexão. Como que a gente vai se adaptar a essas transformações biodigitais? Como vocês, bioinformatas, ou informatas biomédicos, vão se adaptar a essas transformações digitais? Eu acho que para vocês ainda mais do que se adaptar, como vocês vão liderar essas transformações biodigitais, né, nesse contexto de 4ª Revolução Industrial, que a gente falou de 5ª Revolução Industrial. Então, acho que essa é uma reflexão muito importante. Esse momento de graduação onde vocês estão, eu acho que é um momento para vocês experimentarem, para vocês refletirem, mas é um momento muito importante da formação básica de vocês. Então, não sei se vocês estão no 1º, 2º, 3º, 4º ano, mas independente de que estágio vocês estão, ou 5º ano, ou 6º ano, 7º, mas eu queria deixar essa reflexão para mim seria a principal de hoje. Como que vocês vão liderar essas transformações biodigitais com os profissionais e com as técnicas, com o profissionalismo e as técnicas que vocês estão adquirindo e se desenvolvendo? Como eu tenho 10 minutos, eu queria contar aqui um pouco sobre a história do professor Sérgio Mascarenhas e sobre a Brain4Care, que foi startup do o professor Sérgio, ele foi um jovem até os 93 anos, infelizmente ele faleceu no ano passado, mas faleceu consciente, lúcido, né, e pesquisando, e cheio de ideias. Ele foi um grande cientista e inovador brasileiro. Alguém aqui já tinha ouvido falar do professor Sérgio Mascarenhas? Em algum lugar. Mas não sabe onde, mas já tinha. Será que alguém no chat aí já tinha ouvido falar do professor Sérgio Mascarenhas? Vamos ver. Não. A princípio não, mas se vocês já ouviram, comentem aí. Se não ouviram, eu também não tinha ouvido até 2013, mas ele é daquelas pessoas que a gente tinha que conhecer nos livros da escola, que tinha estado no Jornal Nacional todo mês, ou no Fantástico. Ele foi uma pessoa realmente incrível. Só para começar, assim, ele fundou a UFSCar, a Federal de São Carlos. Foi o primeiro reitor. Ele fundou a Embrapa Instrumentação. Ele fundou o Instituto de Física e Química da USP São Carlos. A Natália conhece. Natália conhece. Boa, Natália. Depois comenta aí de onde que você conhece o professor. Talvez o pessoal de Ribeirão Preto conheça, porque o professor Sérgio aí nos últimos 30 anos morou lá. Inclusive, às vezes que eu fui a Ribeirão, eu fui na casa dele.
Bom, e aí ele foi membro da Academia Brasileira de Ciências, presidente de honra da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, professor de Harvard, deu medicina, Universidade de Londres, Tóquio e assim por diante. E ele fundou uma startup no auge dos seus 80 e poucos anos. Pra vocês terem ideia. O que aconteceu? Ele começou, ali no início dos anos 2000, a ter alguns sintomas. Ele começou a arrastar a perna, começou a falar com dificuldade, fazer xixi nas calças, ficar tonto. E foram investigar, pensaram que ele tinha Parkinson. E aí começaram a tratar Parkinson. E aí começou a ler isso, e falou, não tem Parkinson, tem outra coisa. Foram investigar, mais ainda. E em 2005 ele foi diagnosticado com hidrocefalia de pressão normal. Bebês com hidrocefalia ficam com aquela cabeça grande, talvez você já tenha visto fotos ou casos próximos. No caso do professor Sérgio, que era um idoso, é uma doença rara. E o que acontece com a hidrocefalia? A gente tem um fluido chamado líquor, o líquido cefalopaquidiano, que é basicamente o lubrificante do sistema nervoso, é um fluido. E aí a gente produz e a gente absorve. E tem ali um volume mais ou menos médio que a gente tem. Quem tem hidrocefalia não consegue controlar a produção de líquor. E aí o professor Sérgio começou a produzir líquor em excesso. Esse líquor vai se acumulando dentro da cabeça, especialmente aqui dentro desse desenho do ventrículo, que é uma cavidade do cérebro. E isso aumenta a pressão intracraniana. Então, imagina você enche um balão com água, a pressão interna do balão aumenta e o balão começa a se expandir. Um ser humano adulto, com crânio rígido, você não tem essa expansão. Então, isso aumenta a pressão intracraniana e isso começou a esmagar os neurônios do professor Sérgio, por isso ele estava tendo aqueles sintomas. E aí, o que aconteceu, né? Aqui esse desenho da direita, da esquerda, para quem está vendo, né, os bebês com fontanela aberta, né, expandem como se fosse um balão para aliviar a pressão interna. Aumenta o volume, diminui a pressão. No caso do professor Sérgio, não tinha essa expansão. Então, ele precisou fazer uma cirurgia, uma derivação peritoneal, que basicamente coloca um catéter dentro da cabeça, que funciona como uma panela de pressão. Se a pressão aumenta, tem uma válvulazinha aqui em cima que abre. E aí, esse excesso de líquor sai pela cânula e vai ser absorvido no abdômen. Então, pô, mas eu sou professor, tem que fazer essa cirurgia, a minha cabeça é o meu maior valor, a gente está no século XXI, não tem pelo menos um método não invasivo, ou minimamente invasivo, para a gente medir pressão intracraniana, que é absurdo. Ele começou a se refletir, como que a gente pode fazer uma monitorização não invasiva da pressão intracraniana? E aí ele levou essa ideia para o... Bom, aí ele levou uma ideia que ele teve para o cirurgião dele. Olha, se os bebês têm uma deformação da cabeça, quando a pressão intracraniana aumenta, será que eu também tenho uma deformação? Aí o neurocirurgião falou, olha, Sérgio, infelizmente você não vai conseguir encontrar nada, porque o crânio do ser humano adulto é rígido e inexpansível, e tem uma doutrina que há mais de 200 anos, em todos os livros de anatomia, diz que o crânio do ser humano adulto é rígido e inexpansível. O que isso significa? Tem 3 volumes intracranianos. A gente tem tecido cerebral, a gente tem sangue e a gente tem o líquor. Se um aumenta, o outro tem que diminuir. Se eu tenho um tumor crescendo no tecido cerebral, eu tenho que drenar sangue, eu tenho que drenar líquor. Se eu estou com pressão alta, mandando muito sangue, o cérebro não drena, então você drena líquor. Se você tem muito líquor, você tem que drenar sangue. Mas você tem um limite, né? Você não pode ficar com 0 sangue, ou 0 líquor. Isso chama reserva compensatória. A soma desses 3 volumes não muda. Isso é o que dizia a doutrina. Só que o professor Sérgio, que eu esqueci de dizer, ele é físico e químico, e ele fundou também o primeiro curso de engenharia de materiais da América Latina na UFSCar. Ele falou, poxa, mas nem o núcleo do átomo é rígido, meu crânio não vai ser totalmente rígido. Não existe material totalmente inelástico no planeta Terra. Vou testar. Eu sei que eu só tenho 2 minutos. Eu posso passar mais 2 minutinhos? Tá. Vou testar. O que ele fez? Ele pegou um crânio, lá da anatomia da universidade, ele pegou uma bomba de pressão arterial que ele tinha em casa, ele pegou um balão de festa, que não está parecendo só uma pontinha ali embaixo, verdinho, um balão de festa do lado dele, e um sensor que os engenheiros civis usam há mais de 50 anos para medir deformação em viga de concreto. É um sensor de tensão. Ele colocou esse sensor na cabeça, colocou o balão dentro do crânio, começou a encher com a bomba de pressão arterial, para simular o aumento da pressão intracraniana, começou a medir. Bingo. Ele conseguiu medir uma deformação em nível micrométrico, mas ele conseguiu medir. E para a surpresa dele, eu não sei se vocês já estudaram o conceito de esterese ou não, quando o crânio se deformava, por aumento, ele voltava ao normal quando a pressão intracraniana voltava ao normal também. Não tinha esterese, o crânio não ficava deformado. Crescia e decrescia essa deformação de forma linear.
Bingo. Ele orientou uma tese de doutorado, que foi a tese do Gustavo Frigieri. Eles tinham uma prova científica de que a doutrina de Monroe Kelly, há 200 anos, que existia há 200 anos, estava errada, porque eles provaram cientificamente que é possível você fazer a monitorização, medir a pressão intracraniana de forma indireta através da mensuração da deformação da superfície externa do crânio. Eles provaram cientificamente que era possível você medir a pressão intracraniana de forma indireta através da mensuração da deformação da superfície externa do crânio. Estava aí a prova científica, inclusive o artigo que eles escreveram foi: a doutrina de Monroe Kelly está errada. Eles levaram bastante porrada por causa disso, mas a ciência tem para isso, né? Para quebrar paradigma, para dizer que o que a gente entendia não é o que a gente entendia realmente. E o professor Sérgio, brasileiro, né, com pesquisas feitas em São Carlos e em Ribeirão Preto, por isso que a gente tem que ter muito orgulho, por isso que eu falei que ele devia estar nos livros de escola. Bom, isso virou um desenvolvimento tecnológico, que virou uma patente em 2010, que virou uma startup chamada Brain4Care em 2014, que foi reconhecida pela Singularity com o potencial de impactar 1 bilhão de pessoas nos próximos 10 anos. Esse aqui é um modelinho hoje do sensor existente pela Brain4Care. Em 2020, a gente começou, foi o primeiro projeto que a gente criou a partir do escritório de inovação lá no hospital, para unir o melhor dos dois mundos, né? Fazer monitorização não invasiva de pressão intracraniana em pacientes pediátricos. Eles já tinham uma experiência em adultos, então uma geração de valor através de inovação aberta. Hoje a gente tem 2 sensores utilizados em pesquisa. A gente está buscando tanto avanços científicos quanto avanços clínicos, e a gente passa aí a fazer parte de um circuito global de pesquisa e inovação que a Brain4Care já construiu na área de monitorização não invasiva, que tem o Unifesp, tem a Faculdade de Medicina da USP, tem Stanford, tem Johns Hopkins. Eles são os parceiros da NASA para a pré-saúde e pressão intracraniana no espaço. Os astronautas têm problemas de visão, têm problema de dor de cabeça, porque o sangue sobe por conta das diferenças de gravidade, assim por diante. Mas em pediatria não tinha. Então a gente entrou para aprender, mas também para contribuir com o que a gente faz de melhor assim mesmo. Bom, essa é a nossa equipe de pesquisa, né? O Dr. Maíra, que eu mostrei a foto, a doutora Simone, Carol, eu, o Dr. Fábio Marinei do NUP, Núcleo de Pesquisa Clínica. Esse aqui sou eu lá, estou com a minha pressão intracraniana saudável. Para fechar aqui, qual que foi a grande sacada do professor Sérgio? A curva de pressão intracraniana é essa aqui. Quando a gente fala pressão arterial, a gente pensa em 2 números, né? Sístole e diástole. A pressão intracraniana é uma função contínua. Você tem 3 picos. O pico 1 é a abertura da válvula aórtica sístole. O pico 3 é a diástole. E o pico 2 é a onda de perfusão, é como o sangue se perfunde pelo cérebro. E a razão entre a amplitude da onda 2 em relação à onda 1 pode dizer se você está saudável ou não, ou pelo menos te alertar. No meu caso, P2, P1, meu P2 é menor, então eu estou na zona verde. Se esses 2 picos se alinham, zona amarela. Se o P2 está mais alto, vamos observar, vamos ver o que tem hipertensão intracraniana provavelmente. Então essa é a grande sacada do professor Sérgio, e a gente está validando isso em pediatria. Para fechar, são meus últimos 2 slides com informações. Eu queria dizer que a gente está muito feliz lá no hospital e no complexo. Pelo 2º ano seguido, a gente foi reconhecido aí no ranking campeão da inovação na região sul. Esse ano a gente subiu para a 4ª posição na categoria estatais e filantrópicas, junto com outras importantes organizações. E semana retrasada saiu o ranking da Newsweek, e a gente está, pelo 2º ano também, entre os melhores hospitais pediátricos do planeta Terra. A gente subiu da posição 112 para a posição 87 no ranking desse ano, entre os hospitais pediátricos. E se a gente considerar os exclusivamente pediátricos, a gente é o melhor da América Latina. O que é motivo também de muito orgulho, mas também traz muito mais responsabilidade para o trabalho que a gente está fazendo, e por isso a gente precisa de profissionais bem formados. Espero que muitos de vocês possam estar trabalhando com a gente muito em breve. É isso, muito amor, muita energia, muita ciência, muita inovação. Vamos continuar plantando sementes. Infelizmente, acho que a gente não vai ter muito tempo de discussão, mas obrigado pelo convite. Federal do Paraná, USP, UFSPA, vocês todos aí, alunos, e contem comigo aí. Vamos continuar cultivando inovação pelos próximos 100 anos do Complexo do Príncipe e para a sociedade como um todo também. Muito obrigado. Legal. Vamos tentar fazer rapidinho, então, umas 2 perguntinhas. Alguém tem alguma coisa para trazer? A gente estourou um pouquinho o tempo. O chat talvez tenha alguma coisa aí. A Pamela perguntou como ingressar em projetos
como esse. Legal. Eu acho que a resposta mais fácil, que está mais perto, é vocês estão na universidade. Então, vocês estão ali para experimentar. Tem projeto de iniciação científica, tem projetos de extensão. Acho que esse é o primeiro caminho. 2, estágio. Né? A gente estava falando sobre estágio, eu acho que batam na porta das organizações que estão aí na cidade de vocês. Ou não, né? Porque com a pandemia hoje a gente pode trabalhar à distância. 3, eu acho que empreender é um caminho também muito interessante. Né? Vocês tentarem desenvolver uma solução e criar um modelo de negócio para essa solução que vai virar uma startup. Então, vocês podem fazer isso por iniciativa própria e daqui a pouco vocês vão ser aí as lideranças, né? Eu vi que a Genera é uns apoios aí, o Ricardo de Lázaro, também conhecido, super gente boa e faz um trabalho incrível. A partir do conhecimento que ele tinha, ele criou a Genera, por exemplo, como várias outras startups. Então, eu acho que tem vários caminhos. O que está mais perto é a própria universidade. Acho que depois, né, os estágios, os trabalhos e a possibilidade de empreender. Além das empresas juniores, que também são um local muito importante para você aprender, para você desenvolver outras habilidades, para você criar conexões. Maravilha. Top. Laura. Mais alguma coisa aí? Acho que é isso, então. Então, a gente da 20ª semana... Alguém? Vitória? Eu queria falar, na verdade, eu queria agradecer porque a tua fala foi completamente diferente de todas as outras que eu vi aqui e nas outras semanas também, porque foi um ponto de vista bem diferente. E, nossa, fiquei impressionada com a tua trajetória, como que você fez, realmente é revolucionário. Então, me deu uma inspirada muito, nossa, tá bem. Então, obrigada. Eu que agradeço. Contamos com você. Tinha mais um ali? Não? Maravilha. Então é isso. Legal. O Paulo ali também, parabéns pela palestra, pela trajetória, pela galera do evento. Sou daqui da Rio de Janeiro e a USP é uma referência. Que quem sabe um dia eu posso conhecer vocês, famosos aliens da USP. E da UFPR e da UFSPA também. Legal. E da UFRN, que eu sou de lá. Muito legal. Então, a gente aqui da 20ª semana aí de Informática Biomédica agradece muito a sua participação, foi muito legal a sua apresentação. O tempo realmente acaba passando rápido, mas é que você realmente trouxe bastante informação, foi bem bacana. Eu acho que deu para a gente, como a Vitória já trouxe, ter uma visão bem diferente, bem legal. E uma coisa interessante também da sua palestra, que ela se conecta com várias coisas que a gente já apresentou aqui. Então dá para perceber que está tudo realmente bem conectado, bem alinhado. Então, muito obrigado aí pela presença. Eu que agradeço.